Bom dia, gente, tudo bem? Hoje, o meu grupo, que é composto por mim, pela Maria, pela Monique e pela Johanna, vai apresentar nosso trabalho, que é A Realidade e o Conhecimento de Platão, a Matrix. E nesse vídeo, a gente vai falar, então, sobre os pensamentos de Platão, de Aristóteles, de Descartes e também falar sobre o filme Matrix. Então, vamos lá? Platão. A verdade está além do mundo que vemos. Para Platão, os sentidos enganam. O mundo em que enxergamos é uma cópia imperfeita de um mundo superior. E um exemplo que podemos usar para explicar isso seria o mito da caverna. O mito da caverna explica que pessoas estão acorrentadas numa caverna e elas apenas veem sombras. Como elas apenas enxergam estas sombras, elas acham que elas são realmente a realidade. Quando saem da caverna, vem a verdadeira realidade iluminada pelo sol. Platão, juntamente com o mito da caverna, busca explicar a busca pela razão e pelo conhecimento racional de ideias e formas perfeitas. Bom, o Aristóteles ele discordou parcialmente de Platão, porque ele acreditava que não existe um mundo separado dessas ideias. Então, para ele, a realidade verdadeira estava nas próprias coisas que a gente observa. Para a gente conhecer a verdade, então a gente deve primeiro observar a natureza, segundo, coletar experiências e terceiro, usar a razão para entender padrões e causas. Por isso, o Aristóteles ele é considerado um precursor do método científico, porque a busca da verdade dele é observar o mundo real e raciocinar sobre esse mundo. René Descartes iniciou sua busca pela verdade com uma pergunta radical: e se tudo aquilo em que acredita estiver errado? A partir dessa ideia, ele passou a duvidar de tudo: dos sentidos, das tradições, das autoridades e até da própria existência do mundo externo. No entanto, em meio a tantas dúvidas, encontrou uma certeza impossível de negar: penso, logo existo. Afinal, mesmo que estivesse sendo enganado, alguém precisaria existir para ser enganado. Assim, Descartes defendia que a verdade só podia ser alcançada quando eliminadas todas as crenças duvidosas até encontrar algo absolutamente certo. Para ele, a verdade começa pela dúvida metódica e pela consciência da própria existência. Já o filme Matrix é uma junção, é uma versão moderna de todos esses pensamentos filosóficos. E na história a gente consegue ver uma sociedade que vive uma simulação e que acredita que essa simulação seja a verdade verdadeira, seja a realidade, né? Sendo que na verdade não é. Então esse mundo é só uma construção artificial que foi chamada de Matrix por aqueles que já perceberam a verdade, né? E quando o Neo, ele, que é o protagonista, percebe que ele tá vivendo uma simulação, ele também vê que a realidade dele era uma ilusão. E a gente consegue relacionar isso ao pensamento ao mito da caverna de Platão, que mostra, né, pessoas que viviam dentro de uma caverna e acreditavam que a sombra que era projetada pelo sol, por uma tocha, na verdade, seria a verdadeira luz. Então a realidade deles era que a sombra da tocha era a realidade, sendo que a realidade estava lá fora e era o sol, só que eles não sabiam porque eles nunca tinham saído da caverna. Então a realidade deles era a sombra em vez do sol. E também a gente consegue relacionar ao pensamento do Descartes, que é aquela questão de tipo, será que tudo que a gente vê é realmente verdade? Será que não tem alguém controlando a gente de fora, espionando a gente? E o filme Matrix traz basicamente esse questionamento, que é viver uma realidade que não existe, que a gente tem que investigar, questionar sobre essa realidade e, e também pensar se não existe alguém controlando a gente. Eles defendem que a verdade não deve ser aceita simplesmente por parecer verdadeiro. Precisamos de pontos de investigação. Platão é sair das aparências. Aristóteles, analisar os fatos. Descartes é duvidar das crenças. E a Matrix, questionar a realidade percebida. Em outras palavras, todos sugerem que a verdade deve ser examinada para que possamos sair das primeiras impressões e examinar criticamente aquilo que consideramos real.